Bom, galera, então nós vamos seguir o nosso destino. Estamos nesse momento aqui na zona norte de São Paulo. E por esses dias tem dado algumas chuvas bem fortes aqui em São Paulo, porém é no período da tarde. Então como a gente está saindo agora na parte da manhã, pegando um pouquinho do sol, acredito que nós não vamos ter nenhum problema com isso. Hoje eu não esqueci a minha garrafinha. E além de não ter esquecido a garrafinha, eu ainda coloquei a mochila presa na garupa. Volta e meia eu faço isso. Tenho a garupa para facilitar a vida. Tenho os elásticos, mas não coloco. E nosso rolê hoje vai ser com a Celeste. Deu uma regulada nos freios dela, então estou saindo com ela hoje para testar. São poucos quilômetros, dá uma aquecida nas pernas. Vamos testar a nossa Celeste. Mas ali à frente tem uma ciclovia, galera. Nós vamos entrar ali à esquerda. E mesmo ciclovia, todo cuidado é pouco. Cansado de mostrar aqui que não se tem muito respeito em ciclovias, né? Isso aí a gente volta e meia mostra aqui no canal. Mas sempre melhor e mais seguro estar na ciclovia, né? Nada se compara à ciclovia do que você estar ali no meio dos carros. Não tem como comparar isso, né? Agora sim, ciclovia. Eu nem sei como está essa questão aí de aumento de ciclovias, número de ciclovias. Não tenho pesquisado muito sobre isso. Lógico que eu estou me referindo aqui a São Paulo, né? A temperatura está agradável, acredito que deve estar uns 22 graus por aí. Está maravilhoso. Bem gostoso andar por aqui. Esses dias eu passei por uma ciclovia no outro lado da Zona Norte e tinha um caminhão com uma escova gigante da prefeitura fazendo a limpeza da ciclovia. Então agora eu acho que eles estão fazendo. Essa ciclovia mesmo aqui vive suja. Areia, terra, objetos, lixo. Inclusive nesse momento está também. Então acho que algumas ciclovias eles dão um tratamento diferenciado. Essa ciclovia realmente não recebe muita atenção da prefeitura. Eu passei por uma ciclovia também há pouco tempo, semana passada, só que eu não estava gravando. Mas eu vou voltar lá uma hora dessas e mostrar. A ciclovia ficou anos sem manutenção, sem pintura, sem reforma, né? E esse ano é um ano de eleições. Então, é o ano em que a cidade recebe um pouco mais de zeladoria. E a pergunta fica, né? Se tinha dinheiro para fazer a zeladoria esse ano, que é o ano de eleições, o que aconteceu com a verba nos outros 3 anos? São questões que ficam, né, para nós brasileiros que perdemos um segundo da nossa vida para refletir sobre essas coisas. Ou seja, o dinheiro sempre esteve lá, todos os anos, mas
foram aplicados só nesse ano da eleição. Curioso isso, né? É o padrão Brasil de tratar a coisa pública. Vamos arrecadar até estrangular o povão. E aí a gente dá uma migalhazinha no final do ano, se for ano de eleições. Ou seja, de 4 em 4 anos, a gente dá um cala-boca pro povão. Que delícia! Descida! Muito 10, muito 10. Cara, depois que eu levei a minha bike na bicicletaria e a roda dela travou, virou um 8 do nada, levei a bicicleta para alinhar, o cara deixou os raios tudo frouxo. Então depois disso eu fiquei um pouco de receio, cara. A bicicleta começa a pegar velocidade, eu já vou logo imaginando que vai travar a roda, como aconteceu. Só que naquela oportunidade eu tava bem devagar. Tava assim, atravessando uma rua, igual a essa aqui. E a roda simplesmente virou um 8. Então às vezes eu tô numa maior velocidade e quando eu lembro disso, dá um maior medão, cara. Porque se travar você a 50 por hora, coisa complica, né, galera? Ufa! Família, eu gostaria que vocês dessem um feedback pra mim. O tipo do vídeo que vocês gostam é quando eu tô assim, nesse momento, como eu tô agora, falando com vocês e mostrando o percurso? Ou vocês acham melhor quando eu tô gravando, que eu paro a bike e paro pra gente trocar uma ideia? Que a gente ganha de um lado e perde do outro, né? Do que a gente ganha é que dá tempo pra gente refletir melhor sobre o que a gente vai falar. Nada tira a nossa atenção. Algumas coisas tiram, mas nada que comprometa. O barulho também não interfere tanto, que geralmente eu procuro um lugar mais tranquilo para conversar. Em compensação, quando eu gravo, que a gente vai conversando, trocando uma ideia comigo andando na bike, o vídeo fica mais dinâmico, né? Fica mais dinâmico, não tem jeito. Porque, igual eu tô gravando nesse momento aqui, a gente tá vendo, né? A avenida, viaduto lá na frente. E aí eu fico na dúvida. Vocês acham melhor também mesclar? Um pouquinho parado, um pouquinho rodando. Eu tento fazer essa análise para saber qual que é o melhor, mas eu não consigo chegar à conclusão. O canal ele não tem muitos inscritos, então algumas métricas eles não me fornecem, né? Não tem como parâmetro, não tem como mensurar as visualizações de um vídeo em movimento e quando eu paro para a gente trocar uma ideia. E aí, o que vocês acham mais legal? A gente dá um rolê e vai trocando a ideia, ou para e vai trocando uma ideia quando a gente tá num lugar mais tranquilo? Porque vocês sabem, né? Aqui, vocês que mandam. Aqui vocês que mandam.
Se fala pra mim, ó, passa a senha do seu cartão, eu passo. Vocês mandam em tudo aqui. Nossa, cara, que ventinho geladinho gostoso, mano. Puta, tá da hora. Esse parque aqui é muito legal, cara. Ah, eu curto, né? Eu gosto. O ruim de você pedalar em rua, cara, é que, meu, tem muita gente nó cega, cara. Tem muito cara que, pelo amor de Deus, vou te falar. Tem muitas pessoas que não tomam cuidado. Ah, nem falei pra vocês, um dia desses, tava descendo pra ir almoçar, eu almoço lá no restaurante de R$1, né? Já mostrei aqui algumas vezes. É o Bom Prato. Aí eu tava descendo, eu vou mostrar com mais calma, o dia que estiver passando por lá, vou mostrar essa rua. Uma rua com muita visão, você tem visão de tudo. Era meio-dia, com sol, e o cara não me viu. Eu tava descendo a rua, ele saiu de uma outra rua lateral e foi fazendo a curva e me prensando na rua, cara. E foi uma coisa assim de segundos, você não consegue, não dá tempo pra você parar, não dá. E ele fazendo a curva e eu descendo a rua e ele vindo pra cima. Era um mob. Aí eu falei, pensei que, caramba, esse cara tá querendo me matar mesmo. Ele foi me jogando pra cima da calçada. Por sorte, mano, por sorte, a rua tinha uma guia baixa. E aí nessa descida, nessa guia baixa eu consegui subir na calçada. Mas o para-choque dele chegou a ralar assim, relar de leve na minha perna. Cara, esse foi um livramento de Deus que eu vou te falar, viu? Meu Deus do céu, muito obrigado, Senhor Jesus. Aí eu parei, tinha uns matos lá na calçada, arranhei um pouco a perna, mas nada de grave, só parei a bicicleta e nisso ele parou. E eu pensei, um cara folgado, mano. Peguei a bicicleta, tirei da calçada, parei do lado, ele baixou o vidro. Falei, pô, você é louco, mano? Você tá querendo me matar, xarope? Você é xarope? Eu xinguei, né? Quando o cara abaixou o vidro, mano, era um senhor de idade, cara. O cara devia ter uns 70, 80 anos. Senhor forte, mas de idade. E ele com o olho arregalado, eu não te vi, cara. Eu falei, você tá querendo me matar, cara? Você tá jogando o carro em cima de mim, mano? Você é louco? E ele tava com a mulher dele desceu pela porta do passageiro, claro. Ah, o senhor se machucou, o senhor se machucou. Eu falei, pô, vocês são cegos, meu. Fica conversando e não presta atenção no trânsito. Mas eu vi, cara, eu pensei que ele tava fazendo de propósito, sem antes ver. Mas o cara não tava fazendo de propósito, ele não me viu, cara. Ele veio conversando com a mulher dele e não me viu, mano. Por pouco. E aí eu pensei comigo, falei, caramba, meu, pensando que o cara tava querendo me matar. Porque tem gente maldosa nesse mundo, viu? Acredite. Mas o cara tava simplesmente distraído, mano. Me jogou em cima da calçada. Eu vou passar lá num dos vídeos. Tô sempre por lá e vou gravar e vou mostrar pra vocês. E vocês vão ver como não tinha jeito do cara não me ver. Mas não me viu. Tava conversando com a mulher, distraído. Aí tinha uns caras na obra do outro lado já torcendo pra eu agredir o senhor. A gente vê nos olhos, né? Mas claro que eu não fiz isso. Nem se não fosse um senhor, nem se fosse qualquer coisa, se fosse criança, se fosse mulher, se fosse homem, nada. Agressão, isso aí não leva ninguém a nada. Então, pessoal, contei dessa história aqui. Mas para vocês tomarem cuidado, prestar atenção no que é que os outros motoristas estão fazendo, porque é o tal negócio, a gente tem que pilotar por nós e pelos outros. Eu pensei até em colocar uma lâmpada, uma luz, uma lanterna e deixar ligado durante o dia,
Porque como aquele cara não me viu, mano? Mas ao mesmo tempo, pô, um sol, a lanterna não ia fazer diferença nenhuma, acho eu. Enfim, pessoal, falei sobre esse assunto. Agora no próximo vídeo eu vou falar sobre um sinal que Deus me deu. Já falei sobre esse livramento, que foi um livramento incrível, cara. Parecia que o cara queria chegar na minha perna e Deus segurando ali, cara. Até a hora que apareceu uma guia baixa, eu consegui subir na calçada, que era cheia de mato. Calçada é de cimento, mas abandonada, né? Sem manutenção, cheia de mato. Então é isso, galera. Daqui nós vamos chegando no Parque das Perdizes. E depois a gente volta. Vou fazer um outro vídeo para falar sobre o sinal que Deus me deu. Então esse vídeo também está interligado, porque nós falamos sobre o livramento, né? Livramento de Deus. Agora, nesse próximo vídeo nós vamos falar sobre sinais. Beleza, galera? Chegar aqui, aí a gente vai tomar uma aguinha e aí a gente continua o nosso videozão aí, beleza? Valeu, um abraço, valeu, 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 valeu!